Bom, vamos falar um pouquinho agora, não muito bem, passando bem por cima, sobre o cenário atual. O que é hoje esse mercado? O que é hoje esse campo muito grande que está sendo aberto para nós, profissionais da área de segurança? É algo que poucas pessoas estão investindo conhecimento, mas os clientes, os proprietários estão abertos para adquirir todo esse público de segurança que somos nós que estamos trabalhando como controladores de acesso, como porteiros, como vigias, como vigilantes. Então, esse mercado se abre para nós e nós temos que juntar segurar o máximo possível essa grande oportunidade que nós temos. Aí você pode se perguntar, mas eu trabalho aqui no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes centros comerciais, então este assunto não me interessa. Quando eu digo para você, e quando eu pergunto para você, se na sua cidade existem parques, existem parques ecológicos, existem reservas florestais, você vai dizer com certeza que sim. Então, ali há necessidade de um profissional capacitado para realizar essa tarefa. Hoje em dia, quem realiza essa tarefa? São os vigilantes, são os profissionais da área de segurança que realizam o trabalho na área urbana e são ali pinçados para trabalhar naquele local e não têm um conhecimento, não têm técnicas, não conhecem os procedimentos, os perigos, as forças e as fraquezas daquilo que você pode oferecer para aquele seu cliente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o poderio financeiro agrário. Hoje em dia, já juntando com o segundo tópico aqui, que são os grandes aglomerados de terra, hoje em dia, cada vez mais, o meio rural, o meio agrário, ele está se sobressaindo dentro da economia nacional dos outros setores. Notamos agora na pandemia. Tudo parou, né? Parou tudo, as indústrias, o comércio. A única coisa que não parou, tá? Além dos serviços essenciais, foi o setor agrário. Então, o agronegócio é aquele que sustentou o nosso país e sustentou o mundo, né? Durante esses tempos de pandemia. Não houve lockdown no meio agrário, não houve fechamento de portas no meio agrário. O meio agrário incessantemente continuou o seu serviço de produzir. E isso fez, aliado àquilo que já vinha sendo feito, fez com que eles adquirissem um grande poderio financeiro. Então, hoje em dia, você pega o meio agrário, as propriedades, os agronegócios, as fazendas, cada vez mais cresceram, os aras, né? Onde ali tem uma seleção de animais, não somente os aras, mas também aquelas propriedades que atuam na área de inseminação artificial, de fazer melhorias genéticas nos seus plantéis e tudo mais, enfim. Houve um grande crescimento nesta área. E também, simultaneamente a isso, né, esse crescimento dos seus valores, esse crescimento financeiro, houve também uma ampliação da atuação dos vigilantes e seguranças nas propriedades rurais. Então, cada vez mais, essas agropecuárias, ou até mesmo não agropecuárias muito grandes, mas pequenas propriedades e tudo mais, estão cada vez mais investindo nesta área, estão investindo em tecnologia, estão investindo em pessoal para garantir, né? Estão vendo aqui uma propriedade no fundo de tela, para garantir que nada seja retirado do interior dessa propriedade. E qual é a diferença de uma propriedade rural para uma urbana? Normalmente, as propriedades urbanas são pequenas, têm ali seus muros, as suas concertinas, as suas câmeras. Já no meio rural, é o que nós estamos vendo aqui. São propriedades grandes, cercadas aí por cercas de arame, cercas de arame liso, arame farpado, porteiras ali sem nenhum tipo, às vezes no máximo ali um cadeado e uma corrente, mas estas propriedades estão buscando cada vez mais adquirir uma segurança, porque o que está aqui dentro tem muito valor hoje em dia. Então você vê o quanto que valoria, o quanto que está custando uma arroba de boi, o quanto que custa a tonelada da soja, o quanto que estão valendo esses equipamentos, esses tratores que estão sendo utilizados aqui dentro, os defensivos agrícolas cada vez mais aí se tornando alvo de criminosos. Então, existe aqui um grande patrimônio que precisa ser cuidado. E nós somos essas pessoas que vamos realizar isso. E hoje em dia, essas propriedades, né, elas estão utilizando a tecnologia de ponta. Então, notem, não apenas
a figura daquele vigilante armado, a figura, às vezes, daquele vigia que vai cuidar ali das instalações, acender uma luz, cuidar ali da temperatura de onde estão armazenados os produtos, ali aqueles botijões de sêmen, onde tem ali milhões de reais guardados, eles estão utilizando o homem e a tecnologia de ponta. Então, nós voltamos àquilo que a gente sempre fala, que hoje em dia não existe mais uma separação entre a segurança eletrônica e a segurança patrimonial, a segurança privada. É tudo a mesma coisa, porque cada vez mais esse profissional tem que estar atento, tem que estar tendo um grande conhecimento sobre a segurança eletrônica, porque eles já estão trabalhando juntos. E aqueles que não conhecem sobre a segurança eletrônica estão sendo descartados deste mercado. Então, mesmo um profissional que trabalha aqui dentro de uma área rural, que faz ali as suas rondas a pé, suas rondas motorizadas, que cuidam ali dos seus postos fixos, mesmo este profissional, ele tem que ter um conhecimento já grande, porque às vezes ele vai estar com um aplicativo no celular, onde ele vai ver as câmeras da propriedade, ou ele vai estar diante de um monitor de um CFTV, ali analisando aquelas imagens, às vezes fazendo uma interligação com as forças policiais em caso de algum crime, de alguma contravenção, de algum sinistro, de algum incêndio. Então, é necessário que esse profissional cada vez mais seja capacitado. E falando, entrando um pouco sobre essas questões dos valores que estão dentro destas propriedades, além dessas questões dos valores do gado, do cavalo, daquela produção de porcos, a produção de aves, aquelas fazendas fotovoltaicas, aquelas fazendas, usinas eólicas. Além de tudo isso, nós temos ali algo que vem sendo alvo dos criminosos. Diferentemente de quando o Augusto falou lá no início dos anos 1909, 1922 a 38, onde ali aquela atuação do cangaço no norte e nordeste, mas também no sul, aqueles criminosos que faziam algo parecido com aquilo, eles buscavam esses objetos, ou melhor, esses produtos, os animais e tudo mais. Hoje em dia, a ação delituosa, a ação criminosa, ela vem migrando para algo que é muito mais fácil de se transportar e que vale mais. Então, hoje nós temos equipamentos, nós temos colheitadeiras de soja, de cana, nós temos tudo com GPS, que às vezes aquelas adubadeiras, elas colocam a quantidade ideal de adubo, de fertilizantes naquela área, tudo mapeado por satélite. Então, tudo isso vale muito dinheiro. Então, a gente está falando muito baixo, assim, nós temos colheitadeiras que custam 2, 3 milhões. Nós temos tratores na casa aí de milhões. Então, tudo na casa de milhões. Tudo. Nós temos defensivos agrícolas, que é algo mais fácil de se... E algo também que está sendo muito focado pelo crime na área rural. Nós temos fertilizantes, nós temos um exemplo aí, nós temos lá o Regente 800, Às vezes no mercado, não sei como está hoje, mas um galãozinho lá de 1 litro, ou melhor, uma garrafa de 1 litro, custa lá seus 8, 9, 10 mil reais, coisa que você pode colocar dentro de uma mochila e sair. Então, hoje em dia, está cada vez mais havendo essa valorização desse produto. E, em consequência disso, como já falamos há pouco, uma intensificação dos investimentos na área de segurança. Eu conheço muitos proprietários rurais na minha região, na região também do Centro-Oeste, então, Sudeste e Centro-Oeste, conheço muito bem, até mesmo um pouco ali na área Nordeste, na Bahia, aquela ali que confronta ali com Goiás, aquelas áreas produtoras de soja, que são cada vez mais eles têm investido na área de segurança para proteger a sua propriedade, para proteger os seus investimentos e, principalmente, para proteger a sua família, que cada vez mais esses produtores estão retornando para o campo, nem que seja ali por períodos de safra, entre safra, ou somente na safra, mas eles estão migrando também com as suas famílias para o campo. Cada vez mais, nós temos visto isso. As pessoas estão buscando sair dos grandes centros, daquela loucura, e ir para locais mais tranquilos. E isso faz também com que haja um investimento maior de segurança nesses locais, tanto em grandes propriedades como em pequenas chácaras, ou até mesmo condomínios fechados. E é necessário, para tanto, a exigência de um profissional
adaptado, olha bem o que está escrito aí, adaptado e capacitado para exercer a atividade. Lembra quando nós falamos que com a Lei 7.102 de 83, onde houve uma formalidade daquilo que era informal, também com essa formalidade, essas empresas de segurança responsáveis, cadastradas pela Polícia Federal e tudo mais, elas é exigido delas que aquele profissional seja amplamente legalizado. E, às vezes, aquele profissional que antes trabalhava no campo e tudo mais, não teve essa preocupação de fazer um curso de vigilante, de fazer as suas extensões, de fazer as suas reciclagens, para se capacitar a ser contratado por uma empresa privada ou uma empresa orgânica de grandes empresas, ele não teve esta preocupação. Então, o que aconteceu? Essas empresas tiveram que pegar essas pessoas do meio urbano. Essas pessoas podem estar até capacitadas e adaptadas para o meio urbano, mas e para o meio rural? Como que funciona isso? Então, é necessário uma adaptação para que ele conheça aquela região, saiba que lá existe mosquito, que existe pernilongo, que existe muriçoca, que existe cobra, que existe teiu, que existe tatu, que existe onça, que existe tudo ali naquele local. Ele tem que se adaptar àquele meio e também se capacitar, não apenas para servir e para trabalhar na área urbana, mas também agora na área rural. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você traz, sim, todos os seus conhecimentos da área urbana para a rural. Mas ali na área rural você tem que se capacitar ainda mais para que você seja um profissional que vai conhecer os procedimentos, que vai conhecer, enfim, técnicas, que vai conhecer como lidar com aquela, não somente com aquela região, com aquele ambiente, ou com aquele meio ambiente que você está trabalhando, mas também com as pessoas. E nós sabemos disso. Aquela pessoa que trabalha no meio rural, ela tem um jeito diferente de conversar, ela tem um jeito diferente de agir, ela é uma pessoa mais, às vezes, receosa ou, às vezes, mais aberta. Então, você tem que conhecer o meio ambiente daquele local onde você está trabalhando. E não é algo universal, que tem em todo lugar. Às vezes, eu pego uma população rural lá no Norte e Nordeste, é diferente daquela população do Centro-Oeste, que é diferente daquela população do Sul-Sudeste. Então, isso é importante também nós fazermos esta diferenciação, né? Saber que cada caso é um caso e para cada caso eu tenho que me adaptar àquela região. Tá? E também, né, muito, cada vez mais vem sendo buscado a legalidade desse serviço prestado. Então, um proprietário rural, antigamente, vou falar antigamente, não vou falar hoje, mas muitos ainda hoje fazem, eles querem colocar ali um policial armado, fazendo bico, que é ilegal. É ilegal. Primeiro que o policial não pode fazer o bico de segurança. Né? Segundo, que também dentro da legislação de segurança privada, exige-se que, para aquele Código Brasileiro de Ocupação, seja um vigilante fazendo aquele serviço. Da mesma maneira como nós não podemos colocar um vigia para fazer ali esse patrulhamento dentro da área e tudo mais. O vigia ele vai servir para vigiar ali as instalações, saber se está tudo trancado e tudo mais. Não dá para colocar um porteiro. Se você tem uma grande propriedade que ali existe um controle de acesso de caminhões e tudo mais, você tem que ter ali um controlador de acesso. Para cada uma dessas funções existe um CBO, existe um Código Brasileiro de Ocupação que deve ser seguido. Então, também estas propriedades rurais, que agora se tornaram empresas do agronegócio, elas estão buscando seguir, né, aquele compliance. O que é o compliance? É você seguir todas as legislações vigentes para aquele local. Então, se eu não posso colocar um vigia para fazer um patrulhamento dentro da área, eu não posso. Se eu tenho que colocar ali um vigilante para fazer isso, eu tenho que colocar um vigilante de uma empresa legalizada, ou eu criar a minha própria empresa orgânica, seguindo todos os critérios e os requisitos descritos lá na 7.102 de 83 e também com toda aquela regulamentação da portaria 3233 de 2012 da Polícia Federal. Então, tudo isso, hoje em dia, as grandes empresas elas estão se preocupando. Por quê? Porque se um profissional desse daqui, eu contrato uma pessoa como funcionário da minha empresa, ele está fazendo a segurança e ocorre qualquer tipo de incidente ou acidente com ele, se torne vítima de ação criminosa e tudo mais, esse profissional vai entrar dentro do Ministério do Trabalho, ali, da Justiça do Trabalho, e exigindo altíssimas multas, né, altíssimas quantias em dinheiro para reparar aquele erro que a empresa fez. E as empresas têm isso cada vez mais em seu
na sua doutrina de atuação.